Você está no Trip FM. Depois de dedicar praticamente metade da sua vida a escalar a montanha corporativa de uma grande empresa, ela foi sumariamente demitida aos 49 anos. Cláudia Giudice, autora do livro A Vida Sem Crachá, mostra agora no Trip FM como sobreviveu fora da firma. Eu passei anos dizendo que um dia eu ia voar pela janela, porque eu sei que isso acontece com todo mundo, né? E no dia que eu voei pela janela, eu não estava esperando, e que foi um grande erro de avaliação, porque quem é chefe e não sabe da lista dos demitidos é porque deve estar na lista. Depois do luto, tem uma sensação de perda de autoestima. Você acha que você é um lixo porque você foi descartado. É o pé na bunda, né? E até que teve um dia que eu falei assim, peraí, para de sofrer, porque você já tem tudo aquilo que você sempre quis e que tá aqui. Eu senti nesse dia o oposto do que eu senti no dia que eu fui demitida. E eu não tinha percebido, ou seja, que eu já tinha tido uma carreira muito bem sucedida e que ela já tinha acabado, que eu tinha conseguido realizar o sonho de ter uma pousada, que sempre foi o meu sonho, que ela já estava funcionando e que estava dando certo. Eu estava ali, de frente para o mar, escrevendo, que era o meu sonho número 1, Gênesis. E eu falei assim, você está sofrendo por causa de quê? Eu era fascinada pela competição, pela disputa, pela guerra. Eu acho que eu tô falando do passado porque eu acho que eu mudei. Muito competitiva. De qualquer maneira, na hora que eu perdi tudo, eu pensei assim, cara, eu preciso mudar mesmo, né? E essa mudança eu comecei no dia seguinte. Eu cortei canal a cabo, eu cortei celular, eu vendi o carro. Eu acho que vender o carro é a coisa mais emblemática que um paulistano pode fazer. E isso para mim foi muito importante, Paulo, porque eu passei a ver o mundo por um outro olhar, né? E esse olhar, ele muda do ponto de vista de ângulo mesmo, né? Então, hoje, por exemplo, eu fui fazer um freela e nesse caminho eu vi o Rio Pinheiros, eu vi que tá cheio de garrafa plástica, eu ouvi histórias, eu vi uma história sensacional de um cara que vendeu 220 linhas de uma companhia telefônica no Ceasa, porque ele falava árabe. E ele conseguiu falar com o dono da banca e o cara festejando. Então, são coisas que se você está trancado dentro do seu carro, você está ouvindo rádio, mas você não está ouvindo a vida, né? E eu decidi que era isso que eu queria para mim nesse momento. Eu fiz terapia em praça pública, vamos dizer assim. Eu sempre fui muito discreta e muito no meu canto. Mas eu precisava falar e eu comecei a escrever. E eu comecei a publicar primeiro no Face, aí falar assim, não, faz um blog. E aí eu fiz o blog. E porque eu acho que eu estava sendo muito transparente e porque eu estava falando coisas que eram pertinentes para muita gente, isso rapidamente foi... Não chegou a viralizar nesse momento, viralizou depois num outro texto, mas as pessoas começaram a ficar assim, poxa, que legal, que era... E foi daí que surgiu o convite para fazer o livro. Eu estou vivendo e experimentando coisas que eu não tinha tido a chance de experimentar. Eu comecei a trabalhar com 16 anos e sempre com crachá, né? Então, essa liberdade que hoje eu tenho de escolher, ela é inédita. A minha virada se deu nesse aspecto, quer dizer, de abrir o peito e falar de maneira muito franca,